alunos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Mayara Martins e nós vamos dar início a mais uma aula do nosso curso Edição de Vídeo. Relembrando um pouquinho o conteúdo anterior, a gente falou sobre música e efeitos, né? Então, independente do tipo de conteúdo de vídeo produzido, os efeitos de áudio devem fazer parte dele. Então, foi como eu falei bastante na aula anterior, né? Que os áudios, músicas, efeitos sonoros são extremamente importantes para trazer contexto, né, para o vídeo, independente de ser um filme, série, novela, comercial ou vídeos para o YouTube mesmo. É importante ter, né, esses áudios, músicas e efeitos para trazer uma contextualização maior, tá bom? Os sons ajudam a dar conceituação mais bem desenvolvida para o vídeo. Foi basicamente o que eu acabei de explicar, né? Eu usei bastante o exemplo do filme de terror, né? Que tem aquela música bem característica e vem com aquele som tenso, a gente vai criando aquela expectativa, vai se preparando para o susto. E aí, quando chega a cena realmente do susto, aumenta um pouquinho mais o volume, né? Daquela trilha. E aí, consequentemente, a gente acaba assustando, mesmo a gente já estando preparado para o susto. E assim, em qualquer outro estilo de filme, né? Claro, com as suas características respectivas a cada filme, tá? Eles traduzem de forma sonora o que está acontecendo, criando um clima que ajuda a envolver o espectador. Então, né, basicamente isso que eu falei, a gente fica mais envolvido, a gente fica mais interessado quando tem contexto entre as cenas e a música ou os efeitos sonoros, tá? Então isso traz muito mais interesse, a gente fica muito mais ligadinho, a gente fica muito mais emocionado, né? Cenas que são românticas ou que mexem com o nosso emocional, a gente acaba chorando, a gente acaba assustando, a gente fica emocionado, né, com cenas de ação que tem aquela música que já dá até uma acelerada, né, no nosso coração. Então a música ajuda a deixar a gente muito mais envolvido, né, com aquele vídeo, filme ou, né, independente do que seja, cria um vínculo muito mais um vínculo muito maior, né, com o que a gente está vendo. Então, isso que é bacana, né? O áudio já traz uma sensação, juntando com o áudio, tudo faz muito mais sentido, que eu exemplifiquei bastante, né, na aula anterior. Eu espero até que vocês tenham dado uma pesquisadinha no YouTube. Eram os filmes antigos, né, que eles não tinham diálogo, não tinha voz falada, né, mas tinha, assim, legendas, e tinha a música que trazia total contexto para aqueles filmes. Então, desde muito antigamente, a música e os efeitos sonoros fazem muito sentido e são primordiais para vídeos no geral, tá bom? Nós continuamos no bloco de gestão de conteúdos para mídias sociais, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre marketing social, tá? Também é uma aula super interessante, né? A gente fala às vezes de marketing no geral, mas hoje a gente vai estar focado um pouquinho mais no marketing social, tá bom? E começando pelo início, o que é marketing? Então, é a ciência e a arte de explorar, criar e entregar valor para satisfazer as necessidades e os desejos de um mercado consumidor, a partir da oferta de produtos ou serviços que despertem o interesse do público. Tá? Então, basicamente, isso é o marketing. Assim, o marketing consegue gerar valor para os clientes e também lucro para as empresas. Então, essa é a ideia, né? No geral, falando de marketing no geral, é fazer com que as coisas fiquem mais atrativas, fiquem mais interessantes para o público, chamando mais atenção para aquela marca, empresa, produto ou serviço e fazendo com que as empresas tenham, né, um lucro maior com isso. Porque se é uma empresa que investe bastante em marketing, a gente vê bastante slogans pela rua, vê bastante comercial ou qualquer coisa, né, que exponha bastante a marca, né, por meio do marketing, a gente acaba conhecendo mais aquela marca, fica curioso, ou de tanto ver, fala, meu, vou comprar só para ver se é realmente bom, ou de tanto ver, a gente, né, cria uma curiosidade, ou se já é um produto que a gente conhece, por exemplo, a Coca-Cola, a gente acaba não esquecendo. Então, chega ali no final do ano, em quase todas as mesas do Brasil tem pelo menos, acho que uma Coca-Cola, né, de tanto marketing que eles fazem ali no fim do ano, tá? Então, aqui foi só para explicar, exemplificar um pouquinho mais o que é marketing no geral. E agora focando um pouquinho mais no marketing social, tá? Que é um pouquinho. Ele ainda está ligado com o marketing, mas aí ele é focado para o social, tá? Então, a definição de marketing social defende a utilização de ferramentas de marketing para a promoção de causas sociais alinhadas aos princípios da empresa. Então, basicamente, essa frase resume, né, o marketing social, que é usar as ferramentas do marketing, né, que foi como eu expliquei, para
dar mais engajamento, mais visualizações a marcas específicas, produtos ou serviços, mas nesse caso a gente vem com propostas, né, uma proposta um pouquinho diferente, que é as causas sociais. Então a gente faz um marketing a partir, mostrando as causas sociais que determinada empresa tem, tá? Ao longo da aula eu vou explicando, e se agora não parece fazer tanto sentido, até o final da aula vai ficar 100% claro, tá? Então, é muito importante compreender a diferença entre marketing social e o uso de causas sociais para impulsionar o marketing comercial, tá? Então, o primeiro conceito, as ações e programas desenvolvidos fazem parte do posicionamento de marca, da marca, né, da empresa, bem como o seu DNA. Então, cada marca, né, geralmente já tem alguma causa social que faz mais sentido, né, para o próprio projeto em si, para a própria marca, e eles usam disso, ou tem alguma história por trás, alguma experiência, ou fundadora, enfim, né? Sempre tem alguma coisa que está ligada ali à empresa, que já é voltada para alguma causa social específica, tá? Então, os valores comunicados a funcionários passam, de fato, pela crença de que a empresa pode e deve ser agente de transformação na realidade, né? Nas realidades no geral, em quesito social. Então, cada empresa, foi como eu falei, já tem alguma causa social que faz sentido e é realmente verdadeira para ela. Vamos supor, alguém que gosta muito de animais, tá? Abriu uma empresa de X coisa, tá? E aí já é um pouco irrelevante até aqui nesse exemplo, tá? E gosta muito de animais, e aí a empresa cresceu, a empresa é bacana, e aí a pessoa gosta muito de animais, e como ela tem essa empresa e tem um faturamento legal, ela resolve ajudar a causa social voltada para os animais. Então, né, aí cria-se o marketing vamos supor que é uma empresa de garrafinha, a cada garrafinha que você comprar, eu vou doar R$ 1 para determinada instituição que ajuda os animais, por exemplo. É basicamente isso que é o marketing social, tá? Então aí é claro que depende de cada empresa para cada empresa. Se tem até os animais, porque eu gosto muito de animais, provavelmente se eu tivesse uma empresa, seria uma das causas, né, que eu gostaria de ajudar, que são os animais. Então, é basicamente assim que funciona, tá? Já nas empresas que usam causas sociais para impulsionar seu marketing comercial, a estratégia não possui profundidade algum, é raso e facilmente desmascarado pelos consumidores. Então, né, aqui eu falei de um exemplo que pode acontecer, então vamos supor que eu não gosto dos animais, mas eu quero vender a minha garrafinha. E aí eu sei que tem uma galera que me segue, porque eu vendo as minhas garrafinhas de vidro, não é de plástico, então tem toda aquela ligação com o meio ambiente, sustentável e tudo mais. E a cada compra da garrafinha vai ser doado R$ 1, né, para a instituição de determinado, né, que cuida de determinados animais, por exemplo. Só que aí vamos supor que isso não é verdade. Eu só tô falando isso porque a pessoa vai, caramba, eu vou comprar aquela garrafinha, além daquela garrafinha ser bonita, eu vou estar ajudando os animais, vai doar R$ 1, então eu vou comprar. E aí acaba que acontece que as pessoas compram, né, pelo fato de ter uma causa social por trás, por ajudar alguém ou ajudar uma instituição específica. Só que aí tem empresas que agem de má fé, que finge que tem uma causa social e não é verdade, só faz aquilo para vender, e tem as que são verdadeiras, mas aí foi como citei aqui mesmo, ela acaba sendo desmascarada, em algum momento alguém descobre, porque né, é uma mentira que não dá para seguir por muito tempo. Né? Então tem empresas que acabam usando só para impulsionar, só para ter um marketing maior, que aí as pessoas acabam divulgando, até uma empresa que vende garrafinha ajuda os animais, acho que eu vou comprar, ou comprar várias e presenteio os amigos, porque querendo ou não, chama mais atenção. Já vou ter que comprar uma garrafinha de qualquer jeito? Sim, então eu vou comprar dessa daqui, porque ajuda os animais. Aí pode ser que seja verdade ou que seja mentira. Então, é claro, depende de cada empresa e tudo mais. Também não pode entrar muito nisso, mas só para vocês entenderem que existem as empresas que fazem isso de verdade e as que fingem que fazem, tá? E aí já não é um marketing social. É só um marketing mesmo, mascarado. Até aqui vou falar um pouquinho mais, ó. Um dos conceitos mais populares da atualidade é que tem ligações diretas com a apropriação de valores sociais pelo marketing comercial. E o greenwise, eu não sei também pronunciar, mas enfim, é a estratégia usada por empresas que criam a maquiagem verde para seus produtos, criando argumentos pautados no ambientalismo e na preservação de forma leviana, sem aplicar na prática os valores definidos.
Então, foi basicamente isso que eu expliquei da garrafinha. Aí pode ser com qualquer outro produto ou qualquer outra causa social, tá? Ah, essa minha caneta, quem comprar, eu vou destinar parte do valor para o cuidado do meio ambiente, já que essa caneta é de plástico, mas é um plástico diferenciado. E aí criam toda uma história, tá? Que não é verídica, e fazem isso porque, querendo ou não, foi como eu falei, acaba tendo engajamento. Se tem, né, duas canetas ou duas garrafinhas para você comprar, e uma ajuda uma causa social e a outra não, e é o mesmo valor, é um valor muito próximo, com certeza você vai acabar levando isso em consideração, tá? Grande parte das pessoas hoje em dia acabam levando isso em consideração. Então, pode ser que seja uma empresa que realmente faça esse trabalho social super bacana, ou ela simplesmente finge que faz, né, ali a maquiagem verde, tá? Então, hoje em dia, na atualidade, existe bastante isso, é quase como se fosse uma fake news, tá? Então, a gente precisa também ficar atento sobre isso, mas só para vocês entenderem, né, as duas questões, que, né, tem o real marketing social e o marketing comercial, que ele é só no intuito de vender e fala uma coisa que não é verdade, mas aí não é bacana que ela pode fazer um outro marketing, então, vender falando algum outro benefício. Não precisa utilizar de uma causa social que não existe, tá? Outra diferenciação importante, né, que agora é marketing social e responsabilidade social, tá? Outra diferença importante para compreender o marketing social é o conceito de responsabilidade social empresarial. A responsabilidade social empresarial consiste no envolvimento da empresa em políticas que estimulem o comportamento ético e o bem-estar de seus públicos de interesse, né, do ponto de vista interno e externo, pensando na criação de um ambiente sustentável e comprometido com a geração de impacto positivo a longo prazo. Então, o que tudo isso quer dizer? Então, a empresa tem uma responsabilidade social, né, voltado isso à empresa, então ela tem uma política de acordo com a causa ali social ou de acordo com o material, né, foi como eu citei, a caneta, ela é de plástico, então a gente sabe que isso tem um impacto muito maior, porque plástico demora muito tempo para se degradar na natureza. Então, pode ser que ela tenha algum projeto de, quando acaba, recolhe, né, tem um ponto específico para coleta daquele material, para eles reciclarem, serem reutilizados, e isso é a longo prazo, o que isso pode ajudar no meio ambiente, na comunidade. Quando a gente fala aqui de marketing social e responsabilidade social, a gente pode englobar muitas coisas, né? Foi como eu falei, referente a projetos envolvidos animais, ao meio ambiente, a sociedades carentes, né? A pessoas carentes. Então, claro, cada um vai depender ali, até como falo, do ponto de vista interno e externo. Então, se eu não vendo alguma coisa que não vai, por exemplo, poluir o meio ambiente, não tem nada a ver com isso, ou pode ser que tenha ou não, vai depender, foi como eu falei, vai depender muito de fundadores, da história da empresa, das pessoas que trabalham naquela empresa. Então, tudo isso está ligado a essa questão de responsabilidade social, tá? Mas é principalmente focado em empresas que, por exemplo, produzem, né, a caneta, ela é de plástico, que a gente sabe que isso tem um impacto no meio ambiente e ela provavelmente vai fazer alguma coisa para ajudar esse meio ambiente, porque, de certa forma, ela está ajudando a poluir, tá? Porque, óbvio, ela quer vender a caneta dela, mas também ela sabe que isso tem um impacto. Então, o que a gente pode fazer? Então, tá mais ou menos ligado com isso, tá? Acho que o meu exemplo foi mais ou menos claro. Hoje a caneta me ajudou de exemplificação. Eu sempre uso o que está aqui próximo para tentar exemplificar para vocês. Mas vamos lá. Então, o marketing social é uma ferramenta estratégica que associa um negócio a uma causa relevante. Então, além dela ser verídica, né, tem que ser verdadeira essa causa social, né, não só dizer que vai ajudar, falar que existe, não existir, ela precisa ser uma causa relevante, né? Por exemplo, todas as pessoas que comprarem essa caneta, um valor vai ser destinado para a ração dos meus cachorros, por exemplo. Bom, é uma causa para se ajudar a si próprio, mas não, geralmente são causas relevantes e muitas vezes, né, eu vou até falar um pouquinho mais disso para frente, está relacionado com ONGs. Então, eu tenho a empresa X que vende garrafinha e eu vou me afiliar a um projeto social, né? Y que cuida de animais, por exemplo. Então, a gente se associa, né? Então, eu pego aquele valor, então vendi 100 mil garrafinhas, né? Como era R$1, daí 100 mil reais que eu consegui com essas garrafinhas e eu vou doar para essa determinada instituição que vai ajudar os animais, né? Então, é mais ou menos esse processo que acontece na questão de marketing social. E, obviamente, quando a pessoa faz esse marketing, acabou vendendo muito mais garrafinhas por conta do marketing social, porque tinha uma causa social envolvida.
Então, acaba que pessoas que talvez não fossem comprar, compraram por causa da causa social, acabou divulgando, né? O meu exemplo mesmo, eu vi na internet há pouco tempo, vende prata, joias de animais, e aí quando você compra, né, aquela determinada prata, daquele determinado bichinho, você ajuda a, com a vida daquele bichinho, porque passou por cativeiro. Agora eu não lembro exatamente para explicar vocês, mas de qualquer forma eu achei super interessante, né? Acabei compartilhando com uma amiga que é bióloga, achei interessante. Meu aniversário está chegando, então já vou começar a divulgar assim para galera, amigos, famílias, né? Falando se alguém quiser me presentear, eu super aceito, e tem uma causa social legal por trás. E lá no site explicava tudo direitinho, quais eram as ONGs afiliadas, né, que cuidavam de determinados bichinhos, você conseguia, né, rastrear o bichinho, é super legal, né, enfim. Então isso acaba tendo um impacto se fosse, por exemplo, só a joia por si, né, só o colar de prata em si, eu só ia achar bonitinho, mas eu acabei achando interessante porque envolvia uma causa social, tá? Então isso acaba tendo um impacto maior e as pessoas acabam se interessando muito mais quando tem esse tipo de coisa, tá? Então, a ideia é conectar a empresa a valores sociais e promover benefícios mútuos para a causa e para a organização. Então, foi como eu falei, automaticamente, né, esse exemplo mesmo do colar, eu ia acabar, né, comentei com uma amiga, ela pode ter comentado com outras pessoas, e a gente acaba comentando e mais pessoas se interessam, mais pessoas compram, é uma estratégia de marketing, só que está ligado ao social. Então, se essas pessoas comprarem, também vai estar ajudando os animais, por exemplo. Então, é bem legal. Então, ajuda a causa, né? Vai ajudar aqueles projetos, aquelas ONGs, e também a empresa, consequentemente, vai vender mais, tá? Então, é super bacana, super positivo. Mas foi como eu falei, se isso é realmente verdadeiro, né? Que se é mentira, só vai ter benefício para a empresa, mas isso daí já não é legal porque ela fez um marketing mentiroso, vamos dizer assim, né? Foi um marketing somente comercial, não tinha questão social envolvida. Por estar associada a uma ação ou projeto específico e pontual, podemos dizer que ele possui uma ação centralizada com impacto de curto a médio prazo. Então, né, por exemplo, o colar. Pode ser que eu compre mais de uma vez, né, para presentear mais alguém, mas não vai ser uma coisa de compra recorrente, por exemplo. Então, tem um impacto de curto a médio prazo, tá? Diferente de, vamos supor, assinatura de revista. Acho que, ou, por exemplo, vou exemplificar uma coisa que eu criei agora. Vamos supor que a Netflix, né, fale quem assinar vai estar ajudando os golfinhos, por exemplo, tá? Que do colar era mais ou menos isso, os golfinhos, os tubarões e as tartarugas. Era esse o projeto, tá? Mas enfim, vamos supor que a Netflix fala que vai ajudar, né? Então vai destinar o valor sempre que a gente paga a Netflix, geralmente mensal ou anual, né? Mas na grande maioria a gente paga mensal. Então, parte desse valor mensal que a gente paga todos os meses, eles vão começar a ajudar uma ONG que cuida de golfinhos. Aí sim se torna a longo prazo, porque é sempre um valor todo mês, né? A gente vai pagando ali a Netflix, por exemplo, e vai gerando esse valor e eles vão fazendo essa doação. Então, a gente já consegue ter um impacto maior, não é de curto a médio prazo, porque não é apenas uma única compra ou que vai comprar esporadicamente. Vai sempre acontecer até que a gente acabe cancelando, né, o streaming ali, por exemplo, tá? Só também para exemplificar aqui a questão de médio e longo prazo, né? Médio, curto e longo prazo, que aí vai depender do produto em si, serviço, né? Que no caso não é exatamente um produto, a Netflix é um serviço, né? O serviço de streaming. Então, geralmente, serviços que conseguem ter mais tempo, né? Por exemplo, a Netflix consegue fazer um projeto muito maior, mas pelo que eu saiba, a Netflix não tem, tá? Mas também, Netflix, hashtag, fica a dica super legal, que eu acho que mais pessoas assinariam. Ou não. Talvez sim, porque é bacana esse estilo de projeto social, chama bastante atenção, tá? Então, apesar das diferenças operacionais, a responsabilidade social empresarial e o marketing social conectam as organizações às iniciativas de impacto na sociedade e representam passos importantes na transformação de contextos. Então, é basicamente isso, né? Transformar e mudar contextos. Aí, claro, vai depender de cada empresa, né? Ligada a cada responsabilidade social. Então, geralmente as empresas já têm alguma coisa que eles querem fazer, né, dependendo já do próprio produto ou da história do fundador, como eu já expliquei para vocês. Tá? Então, acho que aqui também não tem muito o que exemplificar, mas a ideia, no geral, do marketing social
juntar, né, com essa responsabilidade social da empresa, junto com alguma ONG, e fazer esse projeto para transformar, né, aí vai depender de cada projeto social, né, sejam os animais, sejam pessoas carentes, o meio ambiente e afins, tá? Espero que a explicação tenha ficado bem explicada. Então, marketing social nas empresas. Investir em marketing social pode ser uma excelente alternativa para empresas que estão construindo ou reforçando o seu posicionamento de marca ou gostariam de criar vínculos além do consumo com seus clientes. Então, voltando no exemplo do colar, agora eu nem lembro o nome da empresa, mas tá salvo lá no meu Instagram. Veio por meio de redes sociais, apareceu, achei interessante, né? Então, por exemplo, é uma empresa que poderia somente vender os colares, né? Que aí, por exemplo, tem o colar da tartaruga. E aí, quando você compra, um valor é destinado para ajudar a determinada tartaruga. É assim que funciona o projeto, que eu expliquei, mas não sei se ficou bem explicado. Eles poderiam simplesmente só estar vendendo, fazer um marketing bacana, porque realmente é uma peça super bonita, mas aí eles envolveram junto com isso o marketing social. Provavelmente, eu acredito que seja desde sempre, né? Aí vinculado com 2 ou 3, se eu não me engano, são 3 ou 2 ONGs, né? E acaba criando um vínculo maior, porque não é só o produto pelo produto. Foi como eu falei. Talvez se fosse só o colar pelo colar, eu só ia achar bonitinho, mas não ia compartilhar com ninguém, não ia ter saldo, você ia falar, muito bonitinho, acho que eu quero um, mas ia passar batido, né? E aí, a partir do momento que tem esse vínculo com a questão social, já fica muito mais interessante. Eu já acabei compartilhando, já fiquei muito mais interessada em ter, porque tem uma causa social envolvida, né? Então, vamos supor que antes fosse só uma empresa que vende colares, tem colar, brinco, no geral, né? Joias em geral de prata. Eles poderiam simplesmente só vender e aí depois, a partir do momento, né, sei lá, criou com a ideia, a pessoa que fundou gosta muito de animais e por isso que são pratas só, com animaizinhos, né, e depois teve essa ideia. Então, provavelmente, se alguém já conhecia e depois implementou esse projeto social, com certeza a pessoa ficou muito mais ligada, a gente acha isso muito mais interessante. Exemplificando, como eu falei da Netflix, né, hoje em dia, pelo que eu saiba, tá, a Netflix não tem nenhum programa social envolvido, não tem um marketing social que eles fazem, tá? Vamos supor que a partir de hoje eles viram meu vídeo e falaram, essa menina é esperta, eu gostei da ideia. E aí eles começam a fazer. Provavelmente pessoas que já tiveram e não tem mais a Netflix, porque a gente sabe que hoje em dia tem vários streamings, né? Então é difícil a gente escolher sobre um só. Né, mas pessoas que não tinham podem voltar a ter, ou as pessoas que já têm vão ficar muito mais interessadas e vão acabar comentando. É uma coisa que a gente, né, descobre e acaba comentando. Então, cria um vínculo maior com o consumidor, tá? Então, é uma ideia super bacana. O consumidor busca marcas engajadas para se conectar. Então, né, quando foi como eu falei, se fosse somente um colar por um colar, eu ia achar bonitinho, bacana, acabou. Mas como tem essa causa social, que foi como eu falei, eu gosto de animais, então fez muito sentido para mim, eu já fui, compartilhei, comentei com uma amiga que é bióloga, que também faz super sentido para ela. E se fosse só colar pelo colar, provavelmente eu não ia ter mandado para ela, não ia ter falado, não ia ter ficado tão interessada. Eu cheguei, dei uma olhada, dei uma pesquisada e achei bem interessante. Então isso acaba dando um engajamento maior e acaba conectando de uma forma maior com a empresa, porque a gente acaba simpatizando porque tem interesses em comum, tá? Ou mesmo que não tenha, né? Uma pessoa que não goste tanto de animais, pelo menos vai falar, nossa, bacana. Talvez não ia compartilhar, mas ia achar bacana. Mas aí a pessoa já se interessa por crianças. Então, é uma causa específica para crianças órfãos. Aí a pessoa, né, cada um vai se conectar com interesses que ela gosta mais, tá? Gosto de crianças, de animal, então tudo que é projeto social eu acho super interessante. E aí, é claro, como eu falei, do mesmo jeito que vai de acordo com a empresa, vai também de acordo com as pessoas que compram aquele determinado produto e tal. Mas então, uma vez conectados verdadeiramente com o propósito de uma marca, ela deixa de ser apenas um consumidor para se tornar também um propagador das ideias da empresa. Então, vamos supor, a Netflix, por exemplo, que é um serviço que é recorrente, tá? A partir do momento que você tivesse um projeto social, um marketing social ali envolvido, eu com certeza ia achar muito mais interessante e eu com certeza ia compartilhar com as pessoas. Então a gente vira um propagador da marca. Ou até mesmo, como eu falei, até hoje eu ainda não comprei, tá? O colar, né, que eu vi, achei super bonito, até hoje eu não comprei, mas já compartilhei. Pelo fato de ter uma causa social, a gente
fica mais conectado ali com aquela marca, com aquele serviço, enfim, o que seja, né? E a gente acaba propagando, a gente acaba contando. Por exemplo, eu vi, achei interessante, estou exemplificando aqui para vocês. Vocês podem acabar procurando, encontrando e comprando também. Então, é uma forma também de propagar a marca, porque acaba sendo interessante, faz sentido, agrega valor para a gente e a gente acaba compartilhando com outras pessoas, tá? Então, basicamente, também essa ideia, ela traz muito mais valor e um valor mais emocional do que somente ali a comercialização. Então, isso que é interessante também no marketing social, tá? Para que seja efetivo e realmente transformador, o marketing social precisa ser trabalhado de forma profunda pela empresa. As etapas essenciais para um planejamento efetivo são estudo do contexto, avaliação do mercado e da atuação da concorrência, entendimento sobre o comportamento e os valores do público consumidor ou público-alvo, levantamento e definição de causas de interesse para a empresa, criação de cronograma de atuação, planejamento de comunicação e marketing para engajamento do público interno e externo e mensuração de resultados. Tá, eu citei aqui todos, mas agora eu vou entrar mais a fundo em cada etapa. Eu vou citando uma por uma, tá bom? Então, primeiro, né, a primeira etapa é o estudo de contexto. Antes de iniciar qualquer mudança, é preciso entender em que contexto a empresa está inserida e quais são as possibilidades de trabalho. Então, foi como eu falei, né? Não basta somente estar fazer sentido para a empresa, para o fundador, mas ver dentro do contexto, foi como eu falei. Por exemplo, quem vende caneta pode focar um pouquinho mais em questões ambientais, né? Porque como gera plástico e tudo mais, então vai depender do contexto que a empresa, o produto que ela está vendendo, né? Então, ver o que faz realmente sentido num contexto geral, tá? Não somente do que a pessoa gosta, mas também o que tem a ver com a empresa, tá? É interessante compreender todo o raio de impacto da empresa, as principais necessidades da comunidade, do entorno e as iniciativas já desenvolvidas para atendê-las. Então, também a gente pode falar, né, de talvez empresas que não sejam tão grandes, que querem ajudar a comunidade ao redor. Então, já existem outras empresas que têm projetos sociais para as crianças, para os idosos, e aí faz algum projeto que ainda não tem ali na região. Então, isso também pode fazer sentido ali dentro, se não uma empresa tão grande, né, dentro daquele contexto social daquela região. Então, precisa ter, né, esse estudo para ver o que faz sentido de acordo com a marca e também ali de acordo com a região, tá? É claro que se é uma empresa muito grande, exemplo, a Coca-Cola, né, a gente sabe que ela está no mundo todo. Então, ela consegue, né, se ela for se ligar a algum projeto social, ela já consegue ter uma amplitude maior, diferente de algumas empresas que são um pouco menores, tá? Então, aqui serve para as duas. Então, se é uma empresa maior, por exemplo, a Coca-Cola, ela pode pesquisar num geral o que faz sentido para ela, né, de acordo com o que ela vende, e também pesquisar a concorrência. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, tá? Então, avaliação de mercado e da atuação da concorrência. Outros aspectos importantes do ponto de vista do marketing é analisar a possibilidade do mercado e da concorrência em relação ao contexto. Então, vamos supor que a Coca-Cola resolva fazer um projeto social e aí ela viu que alguma outra, né, empresa de refrigerante tem determinada estratégia de marketing social. Ela pode fazer algo diferente ou algo parecido, então estuda e analisa também a questão da concorrência, tá? Que tipo de demanda os principais players do segmento atendem, como eles trabalham, quais os argumentos utilizados na promoção dos projetos e causas, né? Então, faz uma análise geral da concorrência, tá? Do mercado em si, das concorrências, vê o que faz sentido para eles, vê, né, se é uma empresa um pouco maior, ela já consegue ter uma amplitude maior de causas, ou se ela é uma empresa um pouco menor, ela pode fazer um estudo ali na região dela e ver o que faz sentido, que vai acabar trazendo mais engajamento, né? Porque também não adianta ela fazer, talvez, ter uma estratégia parecida com uma outra empresa, porque as pessoas já compraram a estratégia, né, a causa daquela outra empresa. Então, fazer talvez parecida, né, ou a mesma causa talvez não vai fazer sentido. Então, ela tenha uma proposta diferente, uma causa diferente, que aí as pessoas também vão ser impactadas por ela, tá?
Entendimento sobre o comportamento e os valores do público consumidor ou público-alvo. Se um dos grandes objetivos do marketing social é trazer um novo significado à relação com o consumidor ou ampliar o público do produto ou serviço oferecido, ele também precisa se tornar um objeto de estudo. Então, a gente também precisa estudar, né, se isso faz sentido para o nosso público-alvo, se quer trazer um novo significado, né, que ressignificar aquela empresa. Então, antes ela não trabalhava com nenhum projeto social, mas agora ela vai aderir, ela vai, né, vai iniciar um projeto social. Então, ela tem que ver se faz sentido também com o público-alvo ou se determinado público-alvo vai aderir àquele projeto, que não adianta não fazer sentido. Por exemplo, uma empresa que vende carne querer atingir o público vegano, por exemplo, tá? Não vai fazer sentido. Então, você tem que ver se o seu projeto vai fazer sentido de acordo com o seu público-alvo, né? Foi basicamente como eu exemplifiquei, né? Vende carne e quer atingir o público vegano, não vai conseguir. Então, tem que ser coerente com o seu público, né? Os seus consumidores ou o seu público-alvo. Então, isso tem que fazer sentido para a empresa, né, para o seu segmento, para o que vende ou o serviço oferecido e principalmente para o público-alvo, porque quem tem que comprar essa ideia, né, comprar essa causa, são os consumidores e o público-alvo, então tem que fazer sentido para eles também, tá? Então também tem que levar isso em consideração. Conhecer suas tendências comportamentais, os aspectos considerados relevantes e as bandeiras que defendem são etapas importantes desse projeto. Então, esses três, para iniciar esse projeto, né, de aderir ao marketing social, tem que ter todo esse estudo, tem que ver se tudo isso faz sentido, elaborar como vai ser feito, quem é o nosso público-alvo, dentro do serviço ou produto que a gente oferece, o que vai caber como causa social, o que vai fazer sentido para a gente dentro do nosso contexto, tá? É basicamente isso. Levantamento e definição de causas de interesse para a empresa. Com o completo mapeamento do marketing em mãos, é hora de adentrar a prática social da estratégia. Então, a partir do momento que a gente já entendeu o contexto geral, né? A nossa empresa vende isso ou faz esse serviço, então vai fazer sentido para esse tipo de consumidor. Então, essa e essa causa fazem mais sentido, ou somente essa causa faz sentido. Aí sim é hora de colocar a mão na massa e aí vai procurar pessoas que também estejam, né, empresas que também estejam vinculadas a isso, tá? Então, nesse momento, a empresa já deve ter em mente quais são as causas de maior afinidade com os princípios e valores da companhia e deve buscar por projetos que estejam alinhados com o seu negócio e com as expectativas do consumidor e dos demais públicos de interesse. Então, né, não somente com quem já consome, mas a ideia é crescer, né, com novos públicos. Então a gente pensa em público-alvo dessa forma. Então a gente vai procurar ONGs parceiras que façam sentido também, que tenham essa mesma linha de raciocínio para seguir com esse projeto, seguir com essa causa. E aí a gente já começa a encorpar e ter um projeto um pouquinho mais definido, né? Pensando que a gente já alinhou e já pensou em tudo, né? O que faz sentido no contexto, independente do que seja, tá? Criação de cronograma de atuação. Então, após a escolha do projeto e do alinhamento entre empresas e ONGs, é hora de criar o cronograma de ação. Então, já foi tudo definido, a gente já sabe qual é a nossa causa, o que faz sentido para a gente, faz sentido para os funcionários, faz sentido para o nosso público-alvo, e a gente já encontrou uma ONG que também está alinhada com isso, tá? Então, é hora de fazer o cronograma de ação. Nessa etapa, os mínimos detalhes devem ser postos em pauta: período de realização da parceria, contrapartidas, logística de realização da campanha, formas de mensurar resultados, como será gerido o pós-campanha e quais os resultados esperados. Então, basicamente, essa é a parte chata e burocrática da parte do marketing social, tá? Mas é extremamente importante, então a gente tem que saber o que a gente quer atingir, porque obviamente não faz simplesmente uma causa social, foi como eu falei, o marketing é uma mão de via dupla, né? Então a empresa quer ganhar mais com isso, porque vai fazer esse marketing,
Então, ela quer ganhar, quer ter um retorno financeiro. Em contrapartida, ela vai estar ajudando alguma ONG, alguma empresa, alguma causa, tá? Então, tudo isso precisa ser muito bem definido, precisa ter os contratos, saber como que vai funcionar, quanto disso vai, né, para determinada causa social, e tudo isso precisa ser muito bem pensado, muito bem planejado. Ter o pós-campanha, né? Tem algumas campanhas que só são por um período, ou em uma determinada época do ano, por exemplo, né, Outubro Rosa, e uma determinada empresa resolve fazer, vinculada, né, com Outubro Rosa, que é o câncer feminino, né, câncer de mama, e aí pega somente esse período do ano e faz uma campanha ali específica, e aí, né, cada pessoa que comprar uma garrafinha vai ter um percentual doado, né, e vai ganhar uma fitinha rosa, sei lá, né, então isso também faz parte, então tem que pensar em tudo isso da campanha e qual é o resultado, geralmente, né, aumentar as vendas, vender muito mais determinado produto, e é claro, cada empresa em si, ou serviço, né, vai ter um ideal de resultado que espera alcançar, e ao final da campanha eles vão ver se conseguiram ou não, tá? Planejamento de comunicação e marketing para engajamento do público interno e externo. Aqui entra uma outra habilidade clássica dos planos de marketing, a divulgação. Então, a gente sabe que é extremamente importante a questão da divulgação. Não adianta nada a gente se mobilizar, procurou qual a melhor causa, o que faz sentido, o nosso público com certeza vai amar essa causa, já está tudo pronto, toda a parte burocrática, já pensei em tudo que tinha que pensar, e aí na hora da divulgação não tem uma divulgação bem estruturada, tanto, né, do público das pessoas internas, quanto das pessoas internas. Então, a parte da divulgação é extremamente importante. Não adianta ter um projeto, uma causa super bacana, super legal, que faz super sentido, e aí na hora de divulgar mais ou menos, vão ter uma boa divulgação. Então, a divulgação também é extremamente importante, que quanto mais divulga, mais pessoas sabem, e claro, mais pessoas sabendo vão divulgando para outras pessoas, e isso tem uma crescente maior, tá? Então, neste momento são estruturadas as ações de comunicação da parceria com os públicos internos e externos, bem como o estímulo à participação do consumidor, quando houver abertura para tal, e ao engajamento das partes interessadas. Então, é claro que também muitas vezes não é só a empresa que ganha com isso, tá? Também quem acaba ganhando é aquela ONG, porque vamos supor que a Coca-Cola, que é super conhecida, tem vínculo com alguma ONG específica. E é um projeto de período pequeno, tá? Querendo ou não, a Coca-Cola é super conhecida, então se ela se vincular com alguma ONG, automaticamente essa ONG também vai ficar super conhecida, e aí a gente sabe que tem todo o peso da fama e da Coca-Cola, vai cair sobre essa ONG também. Então, essa ONG vai ficar muito mais conhecida e pode ser que tenha pessoas esporadicamente que queiram continuar ajudando naquele projeto daquela determinada ONG por conta dessa parceria também. Então, também existe essa questão, tá? Então, precisa mobilizar e todo mundo está disposto a divulgar, né, ter essa divulgação para o consumidor final e para isso ser alavancado, que foi como eu falei, não faz sentido. A gente pensa em tudo, planeja tudo e chega na hora H não tem uma boa divulgação. Aí não vai fluir, tá? Nossa última etapa é a mensuração de resultados. Então, todo projeto de marketing, incluindo aqueles de marketing social, precisam de uma etapa de mensuração e avaliação de resultados. Então, foi como eu falei, né? Vai ver, de acordo com aquele projeto, o que a gente pretende atingir, quanto que a gente quer vender, quantos clientes a gente quer, novos clientes a gente quer alcançar, e tudo isso. Tudo isso é mensurado, tudo isso é planejado, tanto no marketing normal quanto no marketing social, tá? Uma parceria entre empresas e organizações sociais só pode ser classificada como positiva, neutra ou negativa, se houve indicadores e números que retratem o desempenho das atividades realizadas, tá? Então, quando a gente fala positivo, neutro ou negativo, a empresa fez aquele marketing social, obviamente com o intuito de crescer, ganhar mais dinheiro e ajudar a causa social, enfim, né? Tudo que a gente já conversou até aqui. Então, a gente, por exemplo, vê quanto que tá as vendas, quantos clientes temos, né, que tem uma compra recorrente, por exemplo. Então, né, a gente mensura, vê em questão de números, né, o que a gente tem antes desse projeto, antes de fazer a estratégia de marketing social, e quando a gente finaliza, tá? Ou, né, se é uma
é uma estratégia de marketing que vai continuar prevalecendo, né? Não vai ser em um curto período, tá? Ver também de tempo em tempo se isso está ajudando, se está alavancando. Então a gente vê se isso é positivo, se teve bons resultados, se continua a mesma coisa, se não teve o impacto, né, que esperava, né? Ou se pelo menos não foi negativo, que aí já é o problema, né? A gente faz uma estratégia, então a gente acaba investindo tempo, dinheiro e tudo isso, né, nessa estratégia de marketing ou marketing social, e a gente quer que isso tenha algum avanço. Se ela ficar negativa, significa que a gente só perdeu tempo e dinheiro e ela não foi tão bacana quanto a gente esperava que ela fosse, tá? Então a gente precisa, né, ter essa mensuração dos resultados. Então, saber em que ponto estamos, aonde queremos chegar e, né, de tempo em tempo, ver se está tendo essa evolução ou quando acaba esse projeto. É um projeto de um período curto, né? 3 meses ou até um ano, mais ou menos, a gente pode considerar de curto prazo, ver se a gente teve os resultados que a gente queria ter, né? Então, se foi positivo, se foi neutro, ficou naquele meio a meio, ou se foi negativo, acaba trazendo, né, um prejuízo para a empresa. Então, foi como eu falei, perde só tempo e dinheiro, tá? Energia e tudo. Mas, enfim. Alguns exemplos de marketing social, que eu acho que aqui vai ficar até mais fácil de entender, se até aqui tinha ficado alguma dúvida sobre o que é marketing social, aqui vai sumir todos eles, tá? Ou pelo menos eu espero. Então, né, o Mac Dia Feliz, acho que todo mundo já ouviu falar dessa iniciativa do McDonald's. Então, essa é possivelmente uma das campanhas de marketing social mais conhecidas. Com certeza, eu acho que sim, né? Anualmente, a rede mundial de sanduíches McDonald's realiza um dia no qual as vendas do sanduíche Big Mac são revertidas para o apoio da causa do câncer infantil. Então, também é uma causa super bacana, né? E eles fazem isso anualmente, né? Apenas uma vez ao ano. E é claro, muitas pessoas se mobilizam com a causa, né? Pessoas que não têm o hábito de comer sempre, ou pessoas que sempre comem no McDonald's, com certeza nesse período dessa campanha, né? Acabam ficando engajadas com a causa e acabam indo comprar pelo menos um Big Mac, nem que seja só para ajudar, tá? Então é super bacana. O Mac Dia Feliz, que já acontece há 30 anos, destinou mais de 20 milhões de reais, perdão, 200 milhões de reais a instituições de todo o país e leva a cada edição milhares de pessoas às lanchonetes espalhadas, né, no território nacional. Então é uma campanha nacional, tá? A gente sabe que o Mac existe em vários países, né? Está espalhado aí pelo mundo inteiro e já tem essa campanha há 30 anos, né? Então não é sempre, eles fazem isso de forma anual, mas já prevalece há 30 anos, então isso é muito bacana e tem um impacto enorme, né? Eu falei 20, mas são 200 milhões de reais, né, doado para a instituição. Então é com certeza uma causa super legal. A gente vê que realmente as pessoas ficam mobilizadas, né? As pessoas compram realmente a causa. Então, quem já gosta, né, de McDonald's com certeza vai, até pessoas que não curtem muito, às vezes acabam fazendo só para ajudar a causa, sabe? Então, isso é muito bacana. É claro que, né, o McDonald's tem um ganho maior, porque às vezes a pessoa nem gosta muito, mas aí come aquele Big Mac e fala, não, é gostoso, e acaba comprando esporadicamente outras vezes, não só pela campanha, tá? Então, é uma causa super legal e faz super sentido, como eu fui explicando ao longo do vídeo todo, tá? Outro exemplo também é o Florestas IP. O projeto Floresta IP realiza o plantio de árvores na Mata Atlântica. Então, acho que todo mundo conhece, né, a marca IP de produtos de limpeza e tem também esse projeto. Então, o projeto faz parte do programa Floresta do Futuro, que busca continuar com a conservação da biodiversidade, proteção dos recursos híbridos e trazer bem-estar às comunidades do entorno. Então, a gente sabe, né, que árvore é vida, literalmente. Então, a gente sabe que tem um grande índice de desmatamento, desflorestamento, e que a cada vez mais o ser humano está acabando, né, com os recursos naturais e com a natureza no geral. Então, esse projeto também é super bacana, né, da IP. Então, também faz total sentido. Aí é lógico, né, a causa anterior estava ligada com pessoas, crianças, né, o câncer infantil. Aqui a gente já vê uma causa diferente que é ligada a meios ambientais, né? Então, cada empresa busca o que faz mais sentido, que foi como a gente falou ali do planejamento, então toda a lógica é seguida e isso é muito interessante.
O Florestas IP já plantou mais de 750 mil árvores desde o início do projeto em 2007. Então, o projeto já existe lá desde 2007, já faz um bom tempinho, e já plantou também um número bem significativo de árvores, né? Foi como eu falei, a gente sabe que tem os desmatamentos, tem várias questões, né? Mas a IP vem mudando isso também é extremamente legal. Eu, pelo menos, acho esses estilos de projetos super interessantes, sabe? E eu fico pensando se eu também tivesse uma empresa, né, principalmente empresas nesse nível, né, IP, que provavelmente vocês conhecem, né? A McDonald's não preciso nem falar, que muita gente conhece também. Então, são empresas enormes que têm uma causa social que realmente faz sentido, realmente é bacana, e realmente as pessoas ficam mobilizadas. E além de, né, por exemplo, IP, detergente, né, no geral, todo mundo utiliza, então acho que faz muito sentido esse tipo de campanha, sabe? É muito legal mesmo. E o nosso último exemplo, que é a Visa Causas. Então, o projeto Visa Causas, da bandeira de cartão de crédito Visa, né? Acho que vocês também conhecem, né? A bandeira do cartão tem Master, Visa, Elo, enfim. Permite que seus clientes escolham, por meio de um portal dedicado ao projeto, uma causa para apoiar. Então, esse é um pouquinho diferente, né? Ele já possibilita várias causas, por isso que é Visa Causas. Então, entre as opções tem, né, animais, crianças, idosos, educação e saúde. Então, você entra lá no portal deles, né, para quem tem cartões Visa. E aí você pode escolher a causa que você mais se identifica. Então, também é um projeto super bacana que, né, no meu caso, dificilmente não tenho um projeto, uma causa que eu acho legal, né? Porque eu acho que toda causa é interessante, é válida, porque você está querendo ajudar alguém, algum animal, tem algum fundamento, então eu acho super bacana. Mas o bacana da Visa é que você pode estar escolhendo o que faz mais sentido para você. Então acaba que engloba todos os públicos, né? Até porque muitas pessoas têm cartão de crédito hoje em dia. E muitas delas também usam, né, a bandeira Visa. Então, isso deixa muito mais amplo e acaba fazendo sentido para todo mundo, porque vai ter alguma causa que provavelmente você vai se interessar, você vai gostar e vai fazer sentido para você. A cada vez que o cliente utiliza seu cartão de crédito para compras pessoais, tá? A Visa faz uma doação para a causa escolhida. Então, né, vamos supor que eu tenho um cartãozinho Visa, entro, né, no site do projeto e escolho crianças e animais, ou um desses, né, que é o que eu mais me identifico, acho mais interessante. Toda vez que eu utilizar o meu cartão para compras pessoais mesmo, né, comprei, né, qualquer coisa que eu comprar com o meu cartão, vai ser feita uma doação para a causa que eu escolhi. Então, também é um projeto super bacana, foi como eu falei, engloba todos os públicos, porque a pessoa tem a opção de escolher o que ela acha mais interessante, o que ela acha mais legal para ela. Então, né, até hoje foram realizadas mais de 140 milhões de doações por meio do projeto. Então, é um projeto que a gente vê também que tem um impacto legal, como eu falei, Visa também, acho que todos vocês conhecem, né, a bandeirinha do cartão. Também é uma empresa enorme, né, são super conhecidas, então elas têm um impacto muito maior do que empresas menores, mas eu acredito que toda empresa que tenha interesse, não só pela questão do marketing social, mas pela causa em si, né, se você está ganhando dinheiro com o seu trabalho, você cresceu, tem uma empresa hoje bem estruturada, por que não ajudar uma causa social? E aí, por meio do marketing, né, marketing social, vai ser uma via de mão dupla. Então, você ajuda a divulgar a sua empresa, ajuda a sua empresa a crescer, cria vínculos maiores com seus consumidores, né? Assim, tem N vantagens e você também ajuda, né, uma ONG ou uma causa específica. Então, eu acho que é super incrível, eu acho super interessante. Então, foi uma aula que eu super gostei de falar com vocês. Eu espero que vocês também tenham gostado. A gente já está chegando aqui na nossa reta final já. A gente já está quase acabando. Só fazer mais algumas pontuações aqui. Então, falando um pouquinho mais sobre a responsabilidade social, tá? Aí dei exemplo desses três só para vocês entenderem, que aí fica bem mais embasado, bem mais explicado, tá? Então, investir em marketing social é uma excelente alternativa para empresas que já trabalham a responsabilidade social internamente e que buscam formas de posicionar este valor também externamente. Então, né, já tem empresas que às vezes já têm muito forte essa questão de responsabilidade social e elas querem expandir. Então, isso também é muito, muito bacana, que não fica ali só dentro da empresa. A gente consegue levar a outro nível, tá? Lembre-se de que uma empresa é uma agente de mudanças com grande influência na sociedade
e que atitudes positivas divulgadas por meio de marketing social podem desencadear verdadeiras correntes do bem. Então, isso que é legal, que às vezes a gente vê uma empresa fazendo uma nova mobilização, e isso é super interessante. Quando uma empresa acaba fazendo alguma mobilização de causa social, outras empresas vêm, porque querendo ou não, aquela empresa fica bem vista também, né? Tem essa questão, e outras empresas acabam fazendo isso também, né? Seja porque simplesmente achou legal, ou seja porque quer aparecer, né? Quer fazer o seu marketing. Então, não importa, né? Se é mais uma questão de marketing, se é um projeto verdadeiro, como eu falei lá no início. Tem empresa que só finge, né, que tem uma causa social, aí já não é realmente legal. Mas se a empresa faz de verdade uma causa social, tem um projeto que foi bem definido, está trabalhando realmente com uma ONG de verdade, e tudo isso, né, realmente é de verdade, realmente faz sentido, não importa que foi porque viu a empresa concorrente fazendo, quis fazer também. O que importa é ajudar, que a gente sabe que isso tem um impacto, né, na vida das pessoas, no meio ambiente, na vida de alguns animais. Então isso é super bacana. A responsabilidade social, o marketing social faz muito sentido na sociedade que a gente se encontra hoje, que a gente vê muitas pessoas com dificuldades, muitos animais de rua. A gente, né, fala também da questão ambiental, o desflorestamento, e também a poluição, que cada vez mais a gente, né, acaba poluindo mais, tem muito mais plástico. Então essas causas que trabalham com qualquer um desses tipos, né, é extremamente interessante, que a gente sabe que está ajudando a nossa vida, está ajudando o nosso planeta, e a gente pode conseguir fazer parte disso, né? Tem muitas coisas que a gente já utiliza. Então pensa se todas as empresas grandes que a gente consome, né, produtos que a gente compra no mercado, lanche ou serviços, né, como exemplifiquei da Netflix, pensa se todas essas empresas que são grandes, né, fizessem algum trabalho social, ou uma parte do que a gente compra, consome, fosse voltado, né, para uma questão social, tivesse uma ONG vinculada, com certeza o mundo seria muito melhor, teria muitos projetos super bacanas, seria com certeza muito diferente. Então isso é extremamente interessante, isso é extremamente legal, né? Então quem sabe todos vocês que, né, querem iniciar no YouTube, ou talvez ser uma empresa, ou não sei, né? Quem sabe um dia a gente não se encontre num patamar de ser uma empresa super grande, né, ou multinacional, e a gente consiga fazer a implementação de projetos. Então já planta aí essa sementinha na cabecinha de vocês em relação a isso, porque realmente é super bacana, foi como eu falei. Se toda empresa grande fizesse, né, algum projeto social, com certeza o mundo estaria muito melhor, tá? Chegamos à reta final da nossa aula, a nossa conclusão. Então, a definição de marketing social defende a utilização de ferramentas de marketing para a promoção de causas sociais alinhada aos princípios da empresa. Então, foi basicamente, a gente falou bastante disso, né? Eles têm que estar alinhado com que a empresa, né, acredita, tá? Então, o marketing social também envolve isso. As ações e programas desenvolvidos fazem parte do posicionamento da marca da empresa, bem como do seu DNA. Então, quando a gente fala DNA, é toda uma história ou que faz sentido, né, para a empresa, ou talvez uma causa ali que na região, dependendo da empresa, faça sentido, tá? E o marketing social é uma ferramenta estratégica que associa um negócio a uma causa relevante. Então, foi basicamente isso que a gente falou bastante na aula, né, de ter uma causa relevante, algo que faça sentido. E o marketing social vem exatamente com essa ideia, claro, ajudar a empresa, né, ajudar com que ela cresça, e ajudar também alguma ONG, alguma questão social, tá? Então, por isso que é tão bacana, é tão interessante, tá? Também não vou me adentrar muito, era só para lembrar esses pequenos tópicos e fazer a nossa conclusão. E agora nós vamos para as nossas perguntinhas. Vocês sabem que eu gosto de trazer, né, no finalzinho da nossa aula, as nossas perguntas, tá? Para ser interessante e fixar conhecimento, tá bom? Então, bora lá. Perguntinha número 1. O marketing consegue gerar valor para os clientes e também para as empresas. Complete o espaço. Então, né, opção A, custo, opção B, prejuízo, ou opção C, lucro. Se precisar, pausa, vê qual que encaixa melhor, mas essa não tá difícil, então eu já vou passar para a resposta, que a resposta certa é a opção C, lucro. Então, né, o marketing consegue gerar valor para os clientes e também lucro para as empresas. Então, né, foi como eu falei, faz sentido, né, para os clientes, que eles acabam comprando uma causa, tá? Perdão, aqui é só o marketing, até eu já estava focada no marketing social, mas enfim, o marketing, no geral, tem essa ideia, né, de conseguir gerar valor para os clientes e trazer lucro para a empresa, falando somente de marketing, tá?
Eu falei tanto de marketing social que eu já estava aqui complementando com o marketing social. Perguntinha número 2. A definição de marketing social defende a utilização de ferramentas de marketing para, opção A promoção de causas sociais, opção B, a promoção de produtos da empresa, ou opção C, a promoção de funcionários da empresa. Essa também não está difícil, então eu já vou passar para a nossa resposta correta, que é a opção A, né? A promoção de causas sociais. Eu até me empolguei na alternativa número 1, eu estava falando de marketing, né, na pergunta número 1, eu foquei era marketing e eu já fui falando do marketing social, como a gente falou bastante, né, eu acabei me empolgando, mas enfim, a definição de marketing social defende a utilização de ferramentas de marketing para a promoção de causas sociais, tá? Então a gente usa sim o marketing, por isso que eu comentei lá no início do vídeo um pouquinho sobre marketing, porque é o mesmo marketing, só que ele é voltado para causas sociais, como eu exemplifiquei ali no final, né? Falando, por exemplo, do McDonald's, falando do IP e também do Visa Causas, tá? Então, é basicamente uma estratégia de marketing, só que por trás dela tem essa questão social envolvida, tá? Todas as empresas que fazem marketing social são realmente engajadas no projeto de forma verdadeira. Não existem empresas que apenas fingem ter uma causa social, né? Essa afirmativa é verdadeira ou falsa. Essa também não está difícil, mas se quiser reler com um pouquinho mais de atenção para não errar. Mas já passando para a nossa resposta correta, é falso. Né? No caso, não são todas as empresas que realmente são engajadas no projeto, foi como eu comentei. Hoje em dia existem, né, empresas que agem de má fé e fingem ter uma causa social que não existe, né, simplesmente para fazer um marketing comercial, tá? Então as pessoas acabam comprando, acreditando que por trás existe uma causa social super bacana e esse projeto pode ser que, né, exista um projeto, mas não está realmente vinculado a uma ONG, as doações realmente não são destinadas para a ONG, então a ideia é só fazer um marketing comercial e conseguir ganhar dinheiro, não tem a parte social envolvida, tá? Pergunta número 4. A ideia de marketing social é conectar a empresa a valores sociais e promover benefícios, opção A, apenas para a organização, opção B, para a causa e para a organização, ou opção C, apenas para a causa. Essa também não tá difícil, tá? A gente falou bastante sobre isso também durante a aula. Se precisar, pode reler de novo, mas eu já vou passando para a nossa resposta correta, que é a opção B, para a causa e para a organização. Então, a ideia de marketing social é conectar a empresa a valores sociais e promover benefícios para a causa e para a organização. Então, foi como eu falei, é uma via de mão dupla, né? Tem que ser bacana, tanto para a organização quanto para a causa. Então, a empresa tem que ter, né, o seu lucro, aumentar suas vendas, conseguir novos consumidores, mas também tem que fazer sentido para a causa, né? Tem que ajudar também a causa, tá bom? E a gente também acaba ganhando porque a gente fica feliz de estar ajudando uma causa social, né? E nossa última perguntinha, pergunta número 5. Apesar das diferenças operacionais, a responsabilidade social empresarial e o marketing social conectam as organizações a iniciativas de impacto na sociedade e representam passos importantes na transformação de contextos sociais. É isso que eu acabei de ler. Ele é verdadeiro ou falso? Também não está difícil, a gente também falou sobre isso. Então, já passando para a nossa respostinha, é verdadeiro. Então, sim, por mais que tenha diferenças operacionais entre a responsabilidade social e o marketing social, elas estão ligadas, estão vinculadas, né, pela questão social mesmo, tá? Gente, é basicamente isso, né? Foi uma aula bem interessante. Eu espero que vocês tenham gostado, mas já chegamos ao final. Eu gosto sempre de trazer essas perguntinhas, como eu falo para vocês, para tentar fixar conhecimento ou trazer tópicos que são importantes. E aí eu relembro aqui no final, né, com vocês, que eu sempre trago a resposta e tento dar uma exemplificada, uma explicada sobre, tá? Para ser interessante para vocês. Eu sempre falo, pausem, né? Leiam com atenção, prestem atenção para tentar responder direitinho. Se errar, não tem problema. Mas quando a gente erra, a gente sabe que talvez não prestou tanta atenção ou precisa saber um pouquinho mais. Aí eu sempre falo, se ficou alguma dúvida, reveja determinada parte do vídeo que eu falo sobre, ou até mesmo veja na internet ou no YouTube, principalmente YouTube, vídeo às vezes de algum outro professor explicando sobre. É bem bacana, e às vezes a forma como eu expliquei vocês acabaram não entendendo, e uma outra pessoa explicando vocês conseguem entender melhor. Então a internet é ampla, vasta, cheia de conhecimento, é só a gente correr atrás, tá bom?
Galera, muito obrigada por assistir. Eu desejo bons estudos a todos e até a próxima. Tchau, tchau.